Fala pessoal, como é que vocês estão? Sexta-feira, 28 de novembro, e olha, temos aqui boas notícias para a gente comentar, inclusive relacionadas ao presidente Bolsonaro. Tem dois projetos de lei em tramitação que podem mudar completamente, favoravelmente, o cenário político nacional, inclusive para o ano que vem. Nós teremos um cenário com Bolsonaro preso, né? Vai ser uma coisa a política o ano que vem, e outro cenário com Bolsonaro fora da prisão. Vai ser outro cenário político, essa é a questão, tá? Além disso, tem uma questão principal que eu trago para vocês também, que começam a soprar outros ventos. Para bons entendedores, um pingo é letra, não é? Os Estados Unidos não estão inertes. Acontece que as coisas por lá funcionam dentro da normalidade legal e normalidade democrática, diferente do Brasil. Então aqui as coisas funcionam dessa maneira, quando é para condenar inocente, quando é para condenar a direita ou alguém ligado ao presidente Bolsonaro. Prova disso é o próprio caso do presidente, que tramitou 10 vezes mais rápido do que a Lava Jato. 10 vezes mais rápido, que o mensalão, melhor dizendo, que também envolvia o Lula e o PT, né? 10 vezes mais rápido. Então, lá nos Estados Unidos, existe lei, existe ordem, tem trâmites a serem seguidos. E é isso que está acontecendo, e mais um desdobramento aconteceu para culminar na reversão de tudo isso, que eu não tenho dúvidas, vai acontecer. Desde já eu peço que compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal se for novo por aqui, tá bom? A primeira boa notícia que eu trago para vocês é a seguinte, ó. Urgente, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da prisão domiciliar para o general Augusto Heleno. Um senhor honrado, com basicamente 80 anos de idade, 45 deles serviços à nação, né? E a gente só tem a agradecer a alguém como o general Augusto Heleno, que lamentavelmente está preso injustamente. O bom seria que nem houvesse esse processo fantasioso de tentativa imaginária de golpe da Disney, com algodão doce, vendedor de picolé, enfim. Mas já que aconteceu, né, já que abriram esse processo lá no STF, onde as figuras não têm foro por prerrogativa, então, dos males o menos pior, que ele cumpra, né, essa sentença até a gente reverter tudo isso, que se Deus quiser vai ser em breve, em casa. É o mínimo que se deve fazer, né? Então a PGR acabou surpreendendo, eu não esperava que isso fosse acontecer, né? O general, inclusive, ele tem Alzheimer e outras doenças aí, em razão da idade também, e a PGR acabou pendendo para se manifestar a favor da prisão domiciliar, né? Dos males o menos pior. Aí nós temos também a notícia de que os Estados Unidos eles têm agora um novo movimento, tá? Como eu disse, as coisas lá funcionam de maneira escalonada, eles têm um rito para seguir. E o próximo passo foi dado. Olha só, vários membros da Comissão de Direitos Humanos da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, tá? Eles foram eleitos na esfera de Donald Trump. Donald Trump indicou lá os membros que ele queria colocar na OEA. E aí esses novos membros, tá, que compõem agora a Comissão de Direitos Humanos, eles começaram a apertar o cerco e começaram a cobrar explicações do Brasil. O Brasil vai ter que dar explicações do que acontece no caso 8 de janeiro. Dos presos, do Clezão, né? OEA quebra silêncio e o governo brasileiro terá que prestar conta sobre o Clériston, o chamado Clezão. Então, o Brasil vai ter que explicar a morte do Clezão nas mãos do Estado, mesmo com posição favorável da PGR para que ele fosse solto. E isso não aconteceu, não é? Olha só, OEA exige explicações sobre as condenações relacionadas ao 8 de janeiro. Então, cobrou explicações de todas as condenações ocorridas no 8 de janeiro, quer dizer, como é que um traficante, alguém que notoriamente oferece risco à sociedade, pega 10 anos de cadeia, e alguém que apenas escreveu com batom numa estátua pega 17 anos. Como é que faz para explicar isso? Como é que faz para explicar isso? Não vai ser nada fácil, mas essa bucha aí eles vão ter que se virar. Enfim, passando agora, meus amigos, para duas grandes notícias que eu acho que pode começar esse processo de reversão, tá? Primeiro que o projeto de anistia que está tramitando na Câmara dos Deputados, ele virou dosimetria, né? Porque o STF entrou no meio, já deu a letra que se aprovar a anistia, a gente vai julgar inconstitucional, né? Porque eles sairiam, então, desmoralizados de toda essa questão.
Daí escalaram Paulinho da Força, amigo de Alexandre de Moraes, né? Pelo menos eles têm ali uma relação próxima, né? E já falaram para ele fazer um projeto de dosimetria, ou seja, não é mais anistia, é dosimetria, né? Então vai reduzir as penas e não extinguir as penas. Ressalto, para mim, esse processo não deveria existir, porque não houve golpe, não houve tentativa, né? Mas isso não está em nosso poder, digamos assim, não está em nosso alcance, né? Infelizmente, criminosos voltaram à cena do crime, certas figuras estão dominando certas esferas de poder, então a gente não tem muito o que fazer porque não temos maioria no Senado, muito menos na Câmara. Então, enquanto a gente não consegue maioria, a gente tem que jogar com as armas que tem. O que é possível hoje? É possível aprovar o PL da anistia? Não temos maioria para isso, até porque teríamos, né? Mas até porque o STF está barrando e entrou em cena. Vai impedir a anistia ampla, geral e restrita, que é o que nós queremos. Esse é o fato, tá? Mas já que não vai ser possível a anistia, essa dosimetria, ela pode ser um paliativo, pelo menos por enquanto, para corrigir algumas injustiças que foram feitas. Por exemplo, o PL da anistia, que está sendo costurado agora, da dosimetria, ele visa extinguir as penas de quem foi condenado a mais de 17 anos, até 17 anos e alguns meses, tá? Isso incluiria aí 98% do pessoal do 8 de janeiro. Imediatamente eles sairiam da prisão, nem responderiam mais porque extinguiria a pena deles, tá? E reduziria quem levou uma pena para mais de 17 anos, reduziria em quase 90%. Ou seja, Bolsonaro foi condenado a 27 anos, passaria para 2 anos e meio. 2 anos e meio, 3 anos de condenação. Isso colocaria ele basicamente em liberdade, né? Ou liberdade condicional, não é liberdade condicional, esqueci o termo agora, regime aberto ou regime semi-aberto, não sei, mas colocaria ele fora da prisão. Então, isso vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. O problema é um processo totalmente infundável de um golpe imaginário que não aconteceu. Não vai resolver o problema. Resolveria com a anistia, mas só que a anistia não é possível. Então, enquanto a gente não consegue reverter tudo isso, a gente, pelo menos, vai tirar os inocentes da cadeia. Porque um dia preso, sendo inocente, é complicado, né? Então é melhor que a gente tire esses inocentes da cadeia e busque, a partir de então, força para reverter tudo isso. Aí tudo bem, o pessoal está fora da prisão. Legal, agora a gente tem tempo. Essa é a questão. Aí vamos correr atrás da anistia, vamos correr atrás de fazer maioria ano que vem no Senado, na Câmara, para que a gente possa, num futuro próximo, reverter tudo isso e anular tudo isso aqui. Que eu tenho plena certeza que isso vai acontecer. Nós vamos anular tudo isso. Bolsonaro vai ficar elegível novamente num curto espaço de tempo. O Lula, pouquíssimo tempo antes de voltar à presidência, estava na cadeia. Então, assim, o mesmo vai acontecer com o presidente Bolsonaro. Não digo que voltar à presidência por uma série de fatores, tá? Porque aí vamos ver quem é que vai ser o candidato ano que vem, né? Talvez o próprio presidente Bolsonaro não queira novamente se candidatar à presidência, é um direito dele, né? E até acho que isso vai acontecer em algum momento, tá? Mas enfim, essa é a história para um outro vídeo, mas eu acho que é o caminho que a gente deve seguir realmente, é buscar tirar os inocentes da cadeia num primeiro momento, e depois, aí sim, com mais tempo, porque o pessoal vai estar livre, buscar aí a reversão e anulação de tudo isso, tá? É isso que eu penso, não sou o dono da razão, mas eu acho que é o melhor caminho por enquanto, tá bom? E paralelo a isso, tem um projeto do senador Carlos Viana, que visa derrubar aí os crimes que foram cometidos. Ele enxerga, como todos nós, excessos em tudo isso que foi acontecido, que vem acontecendo, né? Eu vou ler um trecho do texto aqui para vocês. Então, além do PL da dosimetria que corre lá na Câmara, tem esse PL proposto pelo senador Carlos Viana, que buscou inclusive aprovação para o regime de urgência lá no Senado e que já foi aprovado. Eu vou ler um trecho para vocês aqui, ó. O Senado avança com o projeto que pode corrigir distorções na legislação penal e trazer justiça a Jair Bolsonaro e outras centenas de condenados, tá? O autor, então, é o senador Carlos Viana, do Podemos, e o PL revoga dispositivos da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito que, segundo o parlamentar da oposição e juristas, permitem interpretações excessivamente amplas e punições desproporcionais. E foi exatamente o que aconteceu.
Com 38 assinaturas